Zumbi de Palmares, Joaquim Angola, Maria Cabinda, Joana Crioula, André Rebouças, João Cândido e tantos outros. Heróis, referências e orgulho da nossa africanidade. A história da África e dos africanos no Brasil é o tema de hoje em Cidades de Leitores. Para entender a história do Brasil, é preciso compreender as relações do nosso país com o continente africano. Já que a África está em nossa música, nossas danças, nossa língua, nossa religiosidade, nossas festas, em nossa cultura, em nossa vida. A África está em nós, independentemente de nossa origem familiar e pessoal. Para conhecer um pouco mais sobre a contribuição das culturas africanas em nossa formação social, nós vamos conversar agora com Mônica Lima e Souza. Ela é doutora em História e coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos do Instituto de História da UFRJ. Foi professora de História da Rede Pública Estadual e do Colégio de Aplicação da UFRJ. Mônica, para entender bem a história do Brasil, é preciso, é fundamental, é necessário saber como ela se relaciona com a história da África? Sem dúvida. Não dá para a gente entender a história do Brasil, entender bem, né, sem compreender a história da África e a história das relações que a sociedade brasileira construiu com a África ao longo de séculos. Para começar, nós somos o país que, por mais tempo, em maior quantidade, recebeu africanos escravizados de todo o mundo. 45% ou mais do que isso, aproximadamente, da população brasileira tem origem africana. Nós somos o segundo país do mundo, depois da Nigéria, que é um país no continente africano, com população de origem africana. Portanto, nós temos uma presença demográfica de africanos e africanas e uma fortíssima presença cultural. Na cultura, quer dizer, além disso, tem na cultura. Na nossa identidade. É praticamente 100%. Da identidade brasileira, porque é música, lugares, é dança, não é? São outras referências. Na língua nós temos muitas referências, não é? Que outras áreas hein, você acha que influenciou tanto e que faz parte da nossa formação social? Olha, nas formas de nós construirmos as nossas relações sociais, na nossa religiosidade, na riqueza do nosso vocabulário, está permeada de palavras de origem africana, no nosso gosto, no nosso sotaque. Mônica, e o que foi contado dessa história até hoje, que eu acho pouco, mas enfim, com seus heróis, seus personagens como Zumbi dos Palmares, que tem até um dia, né, de feriado para a gente comemorar. Você acha que essa história já dava um perfil assim, ou uma imagem satisfatória dessa relação? Olha, não tão satisfatória, porque, em geral, os africanos e africanas e seus descendentes aqui no Brasil eram tratados ou como vítimas, né, de toda a exploração, da escravização, ou então como aqueles rebeldes, né, que não paravam nem um momento de agir em resposta, né, à sua situação. E isso fazia com que essa população ficasse enquadrada nesses dois extremos. E há toda uma série de maneiras pelas quais a população africana se expressou e marcou a história brasileira que não se situam nem na vitimização, nem nessa permanente ação rebelde. Houve das diferentes formas de resistência cotidiana, as ações, as atitudes, a demarcação de espaços e até mesmo eu digo, porque essa é uma parte pouco conhecida, as contribuições africanas no campo da ciência e da tecnologia, da agricultura, da mineração. Quem são esses nomes, essas personagens ou os fatos? Você pode contar um pouquinho para a gente? Posso contar. Por exemplo, os africanos eram aqueles que traziam os conhecimentos sobre a agricultura tropical.
Os portugueses, quando colonizaram o Brasil, pouco conheciam da agricultura tropical. Evidente. As técnicas de mineração também. Todas as técnicas de mineração no século XVIII, nas Minas Gerais, que a gente ouve falar nos livros de história do Brasil, muitas dessas técnicas foram trazidas por africanos que já haviam desenvolvido a metalurgia, né, em amplas regiões da costa atlântica da África, próxima à costa atlântica da África. Né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Os livros de história já estão atualizados? Alguns? Existe um movimento nesse sentido? Olha, eu diria que alguns. Né? Nos últimos anos tem se procurado, né, caminhar na direção dessas novas identidades dos africanos e africanas e seus descendentes na história do Brasil, né? Mas ainda falta. Falta muito caminhar nessa direção, porque as pesquisas que se realizam nas universidades, nos centros de pesquisa, ainda muitas delas não chegaram aos materiais didáticos e à sala de aula. Isso vem acontecendo, mas ainda lentamente, mas vem acontecendo. Ah, que bom. Mônica, qual é a abordagem mais adequada para iniciar as crianças pequenas principalmente, né, dar a elas as primeiras noções dessa contribuição? Eu acredito sempre que o grande caminho para se abrir espaço para o conhecimento é pela via do afeto, né? A via do afeto no sentido de abrir portas para que todos esses saberes e essas informações possam entrar e que fiquem bem à vontade, né, para semear novas descobertas. Portanto, o caminho lúdico das brincadeiras, de trazer brincadeiras que façam referência a aspectos da história africana, as lendas, os contos, toda uma produção literária, alguma dessa produção literária transmitida pela tradição oral, outra já transformada em texto escrito, podem tornar essas aulas espaços divertidos, fascinantes, os reis, as rainhas africanas, as princesas, os encantamentos. As culturas africanas que tiveram contato com o Brasil, elas têm uma infinidade de elementos que podem produzir na criança um fascínio por essa África. Né? Desde a natureza até esses aspectos do imaginário povoado de personagens fascinantes. Muito bem. Ver, escutar, participar e perceber o quanto trazemos da África dentro de nós é o que acontece com quem assiste ao espetáculo As Paparutas. A peça infanto-juvenil é inspirada numa festa popular da Ilha do Pati, cidade da Bahia com o maior número de população negra do Brasil. Eu fui conversar com a idealizadora e atriz do espetáculo, Maria Gal. A entrevista você assiste agora. Resgatar a tradição de uma festa onde as mulheres cantam as qualidades de seus vatapás, munguzás e carurus é o mote da peça As Paparutas. O festejo envolve todos os moradores da Ilha do Pati, no Recôncavo Baiano, cidade com a maior concentração de população negra do país. Nesse espetáculo, voltado para o público infantil, os elementos da cultura negra servem de base para se falar da importância da valorização das diferenças. Assim, de forma direta e bem-humorada, o bullying, assunto que tanto preocupa pais e profissionais de educação, é livremente abordado. Lázaro Ramos, por ter presenciado a festa das Paparutas desde a infância, resolve, em seu primeiro trabalho como autor, descrevê-la. A peça conta ainda com a colaboração de Maria Gal, atriz e também idealizadora do projeto, que interpreta a paparuta Selma. Em 1900 e muito tempo atrás, numa ilha pequenininha distante, com pouquinhos moradores, viviam umas mulheres que cuidavam da comunidade, ajudando no que fosse necessário. Essas mulheres eram as paparutas! Maria Gal, as paparutas são inspiradas numa festa popular da Ilha do Pati, do interior da Bahia. Isso. Não é isso? Você conhece essa festa? Já foi lá assistir? Não, eu nunca fui nessa festa. Na verdade, eu me inspirei, eu resolvi montar o espetáculo por causa do tema, porque o Lázaro se inspira
nessa manifestação para falar sobre o respeito às diferenças, que é um tema que hoje é importantíssimo, né? Até essa questão do bullying, então a gente toca também sobre isso no espetáculo, sobre a importância de se realizar os seus sonhos, de se correr atrás dos seus sonhos e de fato realizar. Você já sonhou? O tempo todo eu vivo sonhando? Por um tempo em minha vida eu não sabia que podia sonhar, que a gente tem esse poder de se reinventar, sabe? De ser o que a gente quiser ser. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho me sentido mais viva, com vontade de realizar. Já sei. O que a Paparuta Caloura tem de você, da Maria Gal? Você que escolheu o personagem? Foi. Eu acho que a Paparuta Caloura tem muito a ver com a minha infância. Gosto de brincar de boneca e jogar bola. Toda criança tem que ir pra escola. Gosto de brincar de boneca e jogar bola. Toda criança tem que ir pra escola. Maria, fala um pouquinho de cada um dos personagens pra gente. Tem a Paparuta Caloura, né, que eu falei, que ela tem um dom da liderança e ela só descobre isso no decorrer da história. Tem a Paparuta Chefa, que por medo de perder o poder para a Paparuta Caloura, ela cria um plano que é fazer com que todas as pessoas fiquem iguais ao que ela julga ser a perfeição, que é ela mesma, né? Tem a Paparuta Dinda e a Docinho, que são ajudantes da Paparuta Chefa, então elas são manipuladas pela Paparuta Chefa. E aí tem o Jovi, que é o narrador da história, e a mãe do Jovi, que fala sobre essa importância do Jovi ser um realizador. Jovi, você me tira esse bico aí. Você tá zangadinho, tá? Não! Tá zangado? Agora eu tô Então zangado. vai pro cantinho do Jovi zangadinho e canta a musiquinha do Jovi zangado. Vai, menino! No próximo bloco, Nós somos o resultado dessas Áfricas reinventadas aqui no Brasil. e ainda Os aspectos da identidade negra só marcaram minha vida mesmo lá para minha adolescência.